Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão de assuntos que nós já vimos aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre reinos africanos, vamos falar um pouquinho sobre Arábia, que foram assuntos de aulas anteriores. E hoje nós vamos fazer uma revisão. Vocês vão estar recebendo um material para poder estar respondendo aí. É uma atividade avaliativa para estar respondendo aí. E com base nessa atividade estamos preparando essa revisão para vocês, ok? Então vamos falar um pouquinho, vamos revisar um pouquinho desse conteúdo que nós vimos, conteúdos importantes que nós já vimos aí nas aulas anteriores, olha? Vamos falar um pouquinho sobre os reinos africanos, vamos começar a falar sobre isso. O primeiro reino que eu quero abordar aqui é o reino de Mali. Eu quero frisar uma coisa para vocês, para que vocês não tenham dúvidas. Nós já falamos sobre alguns reinos africanos, e esses reinos eles foram constituídos antes dos europeus chegarem naquelas regiões, certo? Eu quero que vocês entendam e compreendam muito bem essas circunstâncias. Esses reinos foram estabelecidos, essa sociedade foi estabelecida antes da chegada dos portugueses e dos europeus, no modo geral, certo? Então nós vamos ver o primeiro império aí, Mali, formado pelos mandingas, chamados como mandingas, né? Os homens que formavam aquelas sociedades. Um dos pontos característicos do Império de Mali é a expansão militar. Nós vamos ver que alguns reinos vão ter alguns atributos importantes, algumas características importantes. E no Império de Mali nós vamos ver aí como característica forte e predominante aí é uma expansão militar que vai fazer com que haja uma expansão para ir para as cidades da Mauritânia, do Mali, da Guiné e do Senegal. Então essa expansão vai ser importante. Algumas cidades se preocupam mais com questões militares, outras cidades se preocupam mais com questões econômicas e outras com políticas. Isso é muito normal. Mas uma característica que nós precisamos entender do Mali é a expansão militar nesse contexto, certo? Sua economia vai ser totalmente voltada para o ouro, atividades mineradoras e introdução em tecnologias do uso da bateia e a escavação de poços. A bateia nós vamos utilizar até aqui no Brasil colonial, isso mesmo. Lá no período do ciclo mineiro, lá em Minas Gerais, nós vamos utilizar essa tecnologia que foi implementada aí, que foi inventada pelos africanos, ok? Então a bateia ela vai servir como instrumento aí para a retirada desse ouro. É uma espécie de peneira grande, só que ela não tem os buracos da peneira, ela é toda fechadinha. E aí esses homens iam até os leitos dos rios, recolhiam um quantitativo de água, junto com a água vinham alguns sedimentos, então aos poucos eles iam tirando esse quantitativo de água da bateia, e o ouro, por ser mais pesado, ele ia sedimentando lá no fundo da bateia. E aí eles iam tirando essa água e chegavam aí a tirar esses sedimentos de ouro que ficavam no fundo da bateia, certo? O declínio dessa civilização se dá quando outra civilização que fazia parte do Império de Mali, eles se reúnem, juntam suas forças para dar o bote em Mali e conseguir conquistar essa área territorial do Império, aí dando origem ao Império de Songhai, que é um outro império. Isso é muito comum nas primeiras civilizações, a gente já viu isso em várias civilizações, onde uma civilização mais forte dominou uma outra civilização, ok? Nós vamos falar também sobre o reino de Yorubá, Ifé e Benin. Nós temos aí no mapa a localização deles. O reino de Benin fica entre Gana e a Nigéria, um reino importante, e vai ter como legado a característica voltada para questões culturais, a transmissão de valores culturais passados de geração em geração, que vai ser conhecidos como os griots. Esses griots eles vão ter uma importância muito grande nesse contexto, e depois desse contexto, porque na África nesse momento as pessoas não sabem escrever, e os griots eles vão ter uma participação significativa porque eles vão transmitir oralmente tradições, culturas de uma geração para outras gerações. Então vai ser uma característica muito forte e predominante dessa região do reino Yorubá.
O rei, ele concentra os poderes religiosos e políticos, outra característica importante também. Nesses reinados das civilizações sempre acontecia essas características, né? Ter o poder religioso, ter o poder militar aí nas suas mãos. A economia estava concentrada aí no comércio, agricultura, e nós tínhamos produtos como inhame, pimenta, amendoim, noz de cola, que é o dendê, e o algodão, produtos que também vão fazer parte aqui da nossa comercialização aqui no Brasil. Então nós vamos ver aí um legado, uma contribuição extremamente importante para nós. O Reino do Congo é o próximo reino que a gente vai abordar. Olha aí no mapa a localização dele, ele fica entre a República do Congo e Angola, ele fica bem no meio. É um reino que tem uma expansão grande. Nós vamos ter também, dentro dessa área territorial, nós vamos ter ele próximo ao litoral, formado por várias etnias. O reino era liderado pelo Manicongo, o chefe político. Esse chefe político também, como lá em Mali, ele concentrava os poderes religioso, militar e político nas suas mãos. Isso era muito comum nos reinos naquele momento. Principais produtos aí da sua economia: o sorgo, que ele é muito parecido com o milho, o inhame, grãos e o comércio de pessoas. A gente já viu em outras civilizações essa questão do comércio de pessoas, a escravidão. A escravidão na África, ela não começa quando os europeus chegam lá. Não, não, não. Pelo contrário, a gente já viu até isso. A escravidão, ela já acontecia nas primeiras civilizações. Através de dívidas, quem tinha dívida se tornava escravo, e os prisioneiros de guerra. Lembram disso, que a gente já abordou esses pontos? A mesma coisa no Reino do Congo e em alguns reinos africanos aconteciam dessa mesma forma, ok? Na América, nós vamos ter vários legados aí desses povos. Os bantus imprimiram fortes traços culturais, como a língua, algumas palavras que são de origem africana, como o batuque, moleque, o cochilo, a farofa, todas elas foram implementadas aí na nossa civilização. Nós utilizamos essas palavras no nosso dia a dia até. A musicalidade, como tambores, cuícas, os ritmos, que hoje no Brasil nós vemos isso, o samba, maracatu, o jongo, todos eles vão ser característicos aí da África. Nós vamos ter alguns elementos também relacionados a capoeira, as artes marciais, os quilombos, que vão ser resistências, uma forma de resistência contra a escravidão, contra essa forma escravista do europeu, do branco. Então os quilombos vão ser esse refúgio, essa resistência que os negros eles encontraram nesse momento, um momento tão difícil, com tantos problemas naquele momento, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a Arábia, um outro conteúdo que nós já abordamos. Vamos fazer uma revisão aqui. No século V nós vamos ter o desenvolvimento de alguns povos naquele momento, diversidade cultural entre as tribos, existiam várias tribos. No interior havia os nômades, conhecidos também como os beduínos. Depois de um tempo, eles vão iniciar um processo de sedentarização. No litoral, nós temos os sedentários. Esses sedentários, eles são os comerciantes, aquelas pessoas que já comercializavam, e por isso eles não precisavam estar de cidade em cidade, eles tinham que estar no lugar fixo, por isso que eles eram sedentários. Eles já tinham um grupo de base familiar formado, por conta dessas tribos que já haviam sido formadas naquele contexto. Na Arábia nós vamos ver também uma figura muito importante, que é a figura de Maomé. A gente não pode falar de Arábia sem falar de Maomé, a gente não pode esquecer essa figura, esse líder religioso que vai aparecer nesse contexto. O que eu quero que vocês entendam e compreendam é que a Arábia vai viver um momento religioso em que eles adoram vários deuses, que é o politeísmo. Maomé, ele vai receber a visita de um anjo Gabriel, ele é casado, e aos 40 anos ele recebe a visita do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel diz que todas aquelas religiões são falsas, que o anjo vai repassar para ele a religião correta. E ele tem a responsabilidade de difundir essa religião para esses povos da Arábia. E é isso que Maomé vai fazer.
Só que o que é que vai acontecer nesse contexto? Havia muitos comerciantes naquela localidade. Existia um centro religioso chamado Caaba. E as pessoas iam para esse centro religioso fazer suas ofertas para os seus deuses, que eram vários. Só que quando Maomé começa a difundir essa nova religião, onde não existe mais vários deuses, e sim um Deus apenas, os comerciantes começam a se sentir satisfeitos. Porque quem vai comprar mercadorias? Agora, quando existia o politeísmo, as pessoas iam até esse centro religioso e no entorno dele existiam os comerciantes e eles compravam produtos dos comerciantes. Agora com o monoteísmo, agora com um Deus apenas, como é que essas pessoas vão até esse centro religioso? E é nesse contexto aí que os comerciantes se sentem satisfeitos e resolvem começar a perseguir Maomé. Você tá louco? E essa perseguição vai durar muito tempo, até o momento em que Maomé decide fugir dessa região da Arábia e ir para outra região chamada Iatreb ou Medina, ok? Essa fuga vai ser conhecida, vai ser chamada como Hégira. Não esqueça esse nome, essa palavra, que é muito importante. Essa fuga vai ser chamada como Hégira. Em Iatreb ou Medina, Maomé proclamou a Jihad, chamada Guerra Santa, para disseminar as palavras de Alá. Qual era a responsabilidade agora que Maomé tinha? Essas palavras que o anjo Gabriel passou para ele agora ia ter a responsabilidade de disseminar, de falar, de expandir, de evangelizar outros povos, e os povos também da Arábia, e levar essas palavras de Alá. Converter esses povos ao islamismo, ok? Só que por conta dos comerciantes, Maomé precisou fugir. E aí nós temos o livro sagrado dos islâmicos, que é chamado Corão ou Alcorão. Livro sagrado que apresenta as bases religiosas e os códigos morais e sociais que devem ser seguidos no mundo islâmico. Para os cristãos nós temos a Bíblia Sagrada. Para os islâmicos nós temos aí o Corão ou Alcorão. No islamismo nós temos alguns pilares, alguns pontos que precisam ser respeitados, precisam ser seguidos também. Vamos lá observar. Primeiro, só há um Deus, que é Alá, e Maomé, o seu profeta. Fazer 5 orações diárias voltadas para Meca, onde está a Caaba, que é esse centro religioso. Todo muçulmano deve ir uma vez na vida a Meca. Pessoal, esse ponto aí é se for possível. Se você tiver possibilidades de ir a Meca uma vez na vida, sim, você faça isso. Toda esmola é obrigatória. A esmola é obrigatória para quem tem condições de ofertá-la. Os islâmicos devem jejuar no dia 9º do calendário, conhecido como Ramadã. É um jejum específico aí para os islâmicos. Após a morte de Maomé, nós vamos ver alguns confrontos, algumas divergências de opiniões entre os sunitas e os xiitas. Os xiitas defendem e acreditam que os sucessores de Maomé, eles devem ter uma linhagem direta com Maomé, eles devem ter parentesco familiar com Maomé. Já os sunitas, lembre-se, sunitas seguidores, eles defendem que os sucessores devem ser aqueles que seguem Maomé, que seguem os preceitos de Maomé, ou que seguem as sunas, que é um livro sagrado. Nós temos aí o templo da Caaba. Esse templo é o templo que eu falei, onde antes da difusão do islamismo havia vários deuses e as pessoas iam até esse centro religioso para cultuar e ofertar os seus deuses. Com essa difusão do islamismo, agora nós temos aí uma concentração, um percentual muito alto de islâmicos nessa região, e agora o templo ele é dedicado a Alá. Esse templo significa o elo da humanidade com Deus, e Deus é Alá, ok? E aí nós temos aí a arte, a cultura, aqueles elementos,
aqueles legados que foram deixados pelos árabes para nós. Nós temos aí a primeira imagem, uma imagem bem importante, que é a bússola. Essa bússola ela vai ser introduzida aí pelos árabes, vai ser inventada pelos árabes, e os europeus vão utilizar muito esse recurso. Aí nas grandes navegações, na expansão marítima, quando eles vão em busca de novas terras, eles vão precisar de instrumentos de precisão e de localização para poder saber onde eles estão, tudo mais. Nós temos também a introdução aí do papel, os registros escritos. Nós utilizamos hoje no nosso dia a dia para praticamente quase tudo, né? Todo tipo de registro, muitas pessoas utilizam o papel, outras utilizam recursos digitais, mas o papel ainda ele tem um papel muito importante na nossa sociedade para registrar nossas atividades e aquilo que nós queramos registrar. Nós temos também aí como elemento importante da arte e da cultura a questão da arquitetura, em que os árabes eles colocaram elementos importantes, não só em estruturas religiosas, não, mas em todos os seus monumentos tem elementos árabes. E aí nós temos os arabescos, que também fazem parte desse elemento, ou desses elementos arquitetônicos, e eles estão presentes também em todas as construções aí da Arábia, tanto em mesquitas, quanto em centros religiosos, quanto em casas, quanto nos mercados, nas feiras, os mercados ampliados. Em todas as áreas comuns tem elementos aí dos arabescos, são elementos totalmente voltados aí para a arte da Arábia, nesse contexto, ok? E aí nós vamos para algumas questões que estão relacionadas com a nossa revisão de hoje. Sobre os princípios da religião islâmica fundada pelo profeta Maomé, é correto afirmar que fundamenta-se na aceitação exclusivamente pelos povos árabes dos desígnios de Alá, não podendo ser professados por outros povos considerados infiéis. Letra B, prega a negação da vida após a morte, pois o monoteísmo é a distinção entre os poderes religiosos e políticos. Letra C, consolidou-se no mundo árabe após a imposição pelas seitas rivais, xiitas e sunitas, da crença em muitos deuses, dentre os quais